Olá! O mundo vinha caminhando no sentido da globalização e do fortalecimento dos blocos econômicos, tendo chegado a uma moeda única para 19 países da Europa. Mas nos últimos anos, essa tendência deu uma guinada, com novos governos criticando a integração em nome da soberania nacional. Para entender melhor essas mudanças, convidamos o professor de economia Wander Mendes Lucas, da UNB. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço de debates sobre temas internacionais. Bem-vindo, professor. Eu que agradeço a oportunidade. A pergunta inicial é de onde viemos e para onde vamos, quando se trata de blocos econômicos? Pois é, se a gente for fazer uma análise assim, um pouco bem rápida, no final do século passado, ali os anos 1980, 1990, realmente uma onda da globalização e um fortalecimento dos blocos, e todo mundo achava que isso viria para ficar. Mas o fato é, o século XXI nos traz novas questões, nos traz novos desafios e acaba que os próprios blocos econômicos também começaram a ser questionados. Se realmente haveria uma eficácia por trás deles, no sentido de dinamizar muito mais as economias do que acordos bilaterais. E aí eles estão sendo questionados hoje. Sim. Nós estamos chegando agora ao prazo final do Brexit, que está marcado para o dia 29 de março, e pode ser, talvez, um dos exemplos mais claros dessa crise nos blocos econômicos. Quais as perspectivas para a União Europeia e para a Inglaterra, para o Reino Unido todo, nesse caso da saída? Pois é, você está dando justamente o exemplo que nós tínhamos como modelo de integração econômica, uma união econômica de vários países, diferentes países, e você poder chegar a uma única moeda, realmente foi um desafio muito grande e eles conseguiram. Mas, ao mesmo tempo, devido também por algumas interferências, vamos dizer assim, políticas, acaba que você começou a ter alguns ruídos dentro desse bloco, dessa união econômica, da União Europeia, e aí a gente tem um grande jogador que faz um plebiscito e decide sair. Bem, de novo, é um novo retrato que está se tendo, esse questionamento dessa saída, você está tendo que remodelar totalmente a União Europeia, tanto é que até hoje não se decidiu como que vai se dar essa saída, mas o fato é, consequências vão vir, principalmente econômicas. Pode ser que ela tenha iniciado por algumas questões ali políticas, geopolíticas, mas acaba que esbarrou nas questões econômicas. O fato é, a Inglaterra deve sofrer com essa saída. Alguns números já estão sendo mostrados, aí, algo como nos próximos 2 anos, uma perda aí de 2 pontos percentuais do PIB, e nos próximos 10 anos as perdas podem chegar até a 15%, ou seja, não são muito boas. Vocês estão do próprio bloco econômico, da própria União Europeia, alguns especialistas já têm mostrado o que vai ser, a gente já, essa novela já tem aí quase, que vem se arrastando aí por quase 2 anos, e com isso as empresas já começaram a reagir, nós temos aí já uma fuga de empresas para dentro do continente, algo como 50 empresas de um volume bastante significativo, um volume de comércio bastante significativo, empresas do mercado financeiro também já se deslocando, ou seja, você tem todas as consequências aí, todos reagem, todos os jogadores reagem. Esse prazo do dia 29 de março, depois ele é o prazo final, mas depois parece que ainda tem um período de transição de 2 anos, uma coisa. O que pode acontecer? Esse é o prazo do acordo ser, vamos dizer assim, ser assinado um acordo, de ser levado à União Europeia uma proposta e ela ser aceita, e aí então se iniciar toda essa transição da saída. Só que nem o acordo eles estão conseguindo chegar. Então, isso aí que é o problema. Aqueles mais extremistas colocam, poxa, ele pede para sair, ainda quer condições privilegiadas, é isso que está sendo colocado. E por que se chegou a esse ponto? Por que o Reino Unido, no plebiscito, escolheu sair? Pois é, não sei se a gente retomar um pouquinho ali atrás, não sei se você lembra, a gente estava um pouquinho com aquela questão daquele fluxo migratório e realmente as pessoas entram pelo continente europeu, mas elas têm um desejo de passar, vamos dizer, ali para o Reino Unido, as condições são melhores de vida, as oportunidades de emprego, melhores salários, então o Reino Unido, então, de uma certa forma, tentou reagir a isso e foi onde se colocou o plebiscito e onde se decidiu, então,
em sair da União Europeia. Eu acho que foi uma decisão bastante extrema. O próprio Reino Unido faz parte da União Europeia, tem todas as regalias da União Europeia, porém, na questão do fluxo migratório, ela já tem restrições. Não é assim, você não pode chegar lá e sair e ir entrando por estar na Europa. Não, como no continente. Já se tem essas restrições. Porém, eles foram um pouquinho mais radicais e decidiram sair da União Europeia. Com isso, então, eles perdem todas essas regalias de um bloco econômico. E aí, uma das consequências tudo bem que você não tem mais esse fluxo tão simples assim como poderia ser antes. Mas, de outra forma, você tem vários outros pontos que você tinha conquistado por fazer parte desse bloco que você vai ter agora que abrir mão. Aqui no Brasil, a gente também vê críticas do novo governo ao Mercosul, que era o nosso principal bloco econômico para o Brasil. Mas tem, por outro lado, às vezes tem uma aproximação com a Argentina, com uma conversa mais próxima. Quais as perspectivas para o Brasil em relação à economia mundial? Pois é, o Mercosul eu olho até assim com um pouco de carinho. Eu participei do governo na época, né, em 1994, 1995, 1º de janeiro de 1995, o Mercosul, né, foi implementado, mercado comum, porém, esse nome oficial, mercado comum do Sul, porém não temos ainda características de um mercado comum. Falta ainda algumas coisas, só que vários outros fatores impediram desse avanço. Tá certo? Então, para chegar até o ponto da União Europeia, né? O que faltou? Quais as diferenças? Por exemplo, hoje você pega um carro na União Europeia e você sai andando entre todos os países sem nenhum problema. Você não tem fiscalização fronteiriça. Então, esse é um ponto. Você pode hoje pegar a sua carteira de trabalho e ir para um outro país e poder trabalhar naquele outro país, sendo parte daquele bloco. Então, quer dizer, você tem todas essas, entre aspas, regalias. Certo? Nós tínhamos até há pouco tempo o mundo inteiro, praticamente, com blocos econômicos em todos os continentes, com países vizinhos. Há alguma tendência, como a gente pode ver aqui na arte, alguma tendência disso reduzir, algum bloco acabar? Deixar de ter tanta importância econômica para aquela região? O fato é, esse desenho, né, do globo, essa divisão, essas aproximações, a globalização realmente trouxe essas oportunidades, os países se aproximaram cada vez mais, porém a globalização também, ela de certa forma, e também não só a globalização, mas também a nova revolução industrial que a gente está tendo no mundo, uma China hoje que é uma potência, hoje os Estados Unidos como sempre, que passaram a questionar, né, os próprios blocos que eles fazem parte. Os Estados Unidos questionaram, né, o NAFTA e, né, foi uma das primeiras medidas lá, renegociar todo o NAFTA e renegociaram. Só que eles fizeram uma renegociação individualmente, que é a tendência hoje do mundo. Os países hoje procuraram os seus parceiros e estão se unindo em acordos bilaterais, que é uma coisa lá de trás. Seria essa região aqui. Justamente, Estados Unidos, Canadá lá em cima e o México. A grande briga ali com o México. De novo, é um bloco econômico, sim, mas, por exemplo, quer se fazer um muro, né, com um parceiro. Todo mundo assusta, assim, num certo sentido. Mas por quê? Porque eles têm acordos comerciais, tá certo? Nem propriamente dito uma união aduaneira, como é, por exemplo, o Mercosul. O Mercosul, a gente tem uma união aduaneira, que é o quê? A gente tem uma alíquota, né, a tarifa externa comum, os 4 países ali, mais seus parceiros, aplicam essa mesma alíquota com terceiros. Um problema hoje, o Mercosul, o Brasil quer negociar com a União Europeia, tem que levar o Mercosul todo para negociação. Aí começa a ter esses atritos individuais. Teve recentemente a crise do aço, né, do Brasil com a União Europeia, Sim. que colocaram algumas sobretaxas. Justamente. E tinha a ver com o Mercosul também, né? É uma reação também da União Europeia com relação ao vamos dizer assim, um jogo um pouquinho mais duro dos Estados Unidos, tá certo? E essa reação acaba que respinga no Mercosul. Nós, parceiros do Mercosul, né, nós temos interesses, entre aspas, em comum, porém nós temos também interesses individuais. O Brasil tem interesses individuais na União Europeia. O problema forte do Mercosul, eu senti isso muito na pele, é que nós temos um Uruguai, um Paraguai, tá certo? Que tem muitos interesses no Brasil. E já o Brasil, ele entende o Mercosul como você mostrar para os vizinhos, mostrar para os parceiros internacionais que você está bem com os vizinhos.
é mais um sinal, vamos dizer, que é dar um sinal positivo para o mundo do que propriamente você ter benefícios comerciais. A Argentina não, a Argentina está entre ali os três, Estados Unidos, né, a própria China, né, a Argentina, a União Europeia, são os nossos fortes parceiros comerciais. E esses nós temos alguns interesses individuais, tá certo? Então aí é que está, se você for pensar na Argentina em termos de Mercosul, acaba que você foi impedido de poder promover mais comércio que você gostaria em função de acordos que você fez. Um outro parceiro comercial forte também é a China, lá do outro lado do mundo, e talvez o maior, que a gente tem mais importação, a gente importa mais de lá. A China é um forte devorador dos nossas commodities, né? Sim. E a China tem uma coisa interessante, não só ela está comprando os produtos brasileiros, as commodities brasileiras que ela tem interesse, né? O aço, a soja, o próprio minério de ferro bruto, ou seja, ela tem interesse nisso aí, mas ela está comprando as participações nessas empresas. Então, quer dizer, ela tem um jogo bem mais interessante, que é vamos dizer assim, para onde está se caminhando aí nesse século XXI. Né? Não ela só faz parte de algum bloco econômico preponderante, né? A China ela tem acordos, né, na Ásia, mas são acordos muito regionais, porém a China atingiu, vamos dizer assim, um patamar mundial, né? Ela está realmente, tanto é que hoje nós estamos tendo um problema muito forte, China e Estados Unidos, são dois jogadores, dois players, vamos dizer assim, do mercado mundial, e que hoje eles estão em choque. E um está tentando enfrentar o outro. Dura mais de um ano essa guerra dura mais comercial. De um ano, e ela está respingando em alguns momentos positivamente no Brasil. Quando a China endurece, por exemplo, com a soja americana, a soja brasileira acha espaço, né? Mas também pode respingar também de maneira negativa, como o que está acontecendo. Né? A partir do momento que eles fazem acordos, acaba que o comércio ele desvia. Né? E aí o Brasil pode perder espaço. Então, eu acho que as transações comerciais entre os países tendem mais agora a relações bilaterais em vez dos blocos, como a gente estava vendo? Pois é, já desde o início desse século, até mesmo vários especialistas têm mostrado uma certa, vamos dizer assim, não vou dizer uma decadência, mas uma certa morosidade, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio. Ela conseguiu um acordo multilateral, a OMC começou, mas ela não avança. Por quê? Porque agora ela esbarrou em questões muito pontuais. Né? Você exigir, por exemplo, nos Estados Unidos, a reduzir seu protecionismo, né? Agora são mexidas muito fortes que ela está exigindo. Então, de certa forma, ela está, né, uma certa tendência, assim, não vou dizer uma estagnação, mas ela não está tendo muito espaço para avançar. Bem, os países observaram isso, já que no lado multilateral essas coisas não avançam, eu vou nos parceiros que eu tenho interesse. E foi isso que aconteceu. Nós perdemos essa oportunidade no Brasil, quando a gente estava num momento de ascensão econômica, a América Latina toda estava num momento de ascensão econômica, da gente buscar nossos parceiros individualmente, só que aí a gente estava preso, primeiro, no Mercosul. Segundo, a gente ficou um pouco preso nessas questões geopolíticas, que os nossos parceiros da América Latina, sendo que o Brasil, na realidade, ele está de olho no mundo. Ele precisa buscar, realmente, são os parceiros grandes, Estados Unidos, a Ásia, a União Europeia, ele precisa ir atrás desses acordos. A União Ele perdeu Europeia um pouco de tempo. Que a gente vê agora na imagem. Pois é. Agora, saindo a Inglaterra, o Reino Unido, né? Tem a questão da Irlanda. A Irlanda ela fica de fora, né? Tanto é que o problema que está sendo é isso. Se você vai sair, já decidiu que vai sair, você vai ter problema agora fronteiriço. Aquilo que a gente falou, você é uma união econômica, de tal forma que você pode circular ali no azulzinho, ali você pode andar para onde você quiser. A partir do momento que tiver lá um que vai sair, você vai ter que criar uma fronteira. E aí é que isso que estão questionando, cria-se ou não se cria-se essa fronteira agora com a Irlanda, que é um forte também, ele vai pertencer à União Europeia e a Inglaterra não, junto ali com os seus parceiros, Escócia e Gales, País de Gales, não. Então, quer dizer, essa é uma outra questão também, você não vai ter mais livre circulação ali naquele ponto. Bem, o Reino Unido, vamos dizer assim, uma parte do Reino Unido vai ficar impedida de poder, né, circular ali. No Brasil, aqui no Mercosul, a gente teve umas coisas caminhando nesse sentido, que era a questão de não precisar do passaporte, né, para os países do Mercosul, podia com a própria identidade chegar, e agora, recentemente, as placas para os automóveis também, a placa do Mercosul. Isso vai continuar? O Mercosul, ele, inicialmente, eu lembro, na época, vamos dizer assim, das vacas gordas, a Argentina indo bem, o Brasil também indo bem, chegou-se até a se falar em uma única moeda. Realmente é bastante audaciosa
né? Mas, talvez um dos pontos mais altos das uniões. Justamente, você conseguir unir todas as suas políticas, né? É isso que a União Europeia hoje tem. Hoje não se fala mais em política agrícola francesa, não. É a política agrícola europeia. Então, o bloco todo tem uma política única. Mas, para isso, os países contribuem para isso. Esse foi o problema que pegou aqui no Brasil. Então, o problema que a gente teve no Mercosul foi quando o Brasil estava bem, às vezes a Argentina não estava muito bem. Só para você ter um exemplo, quando a gente começou o Mercosul, nós fizemos a tarifa externa comum. Se eu não me engano, quase 8 mil produtos, né? Nós fizemos uma tarifa única. Poxa, é um avanço muito grande. Só que nós demos um espaço para cada país poder tirar alguns produtos, por exemplo, eu não quero que esse produto venha da Argentina, que vai atrapalhar algum comércio meu aqui. Então, a lista do Brasil tinha 29 produtos, se eu não me engano. A lista da Argentina tinha 200 produtos, que entre nós ainda iam continuar tendo, né, tarifas, ou seja, um certo protecionismo, né? A lista do Paraguai tinha quase 4 mil produtos, 5 mil produtos. Então, aí você já vê que começa, ou seja, daí a gente já começa a ver que, na realidade, o interesse deles era entrar no Brasil. Eles tinham interesse de trazer, e realmente, se você pegar bem, né, um país, o porte que é o Brasil, o potencial de consumo que nós temos, poxa, toda a produção desses países, ela já é consumida aqui mesmo. Eles não têm... muito complexo para conciliar os interesses de países tão diversos. Não é simples. Nós vemos aqui na América Latina dois blocos, né, que seria o Mercosul e a comunidade andina, né? Sim. O Pacto Andino e tal. E ainda houve uma tentativa da Unasul, né? Que seria Unasul, que era você conseguir unificar esses dois acho que ficou blocos. muito no protocolo, né? Você não teve assim grandes avanços, né? Então acaba que o que está acontecendo hoje é que a América Latina, né? Se você for ver bem, até mesmo lá no México, essa questão política, né? Esquerda, direita, você está tendo toda uma remodelação aí desse retrato, e com isso acaba que você afeta. Né? Você afeta as decisões econômicas. Né? Então, por exemplo, você tem um governo que deu muita importância às questões geopolíticas, muitas às questões sociais, né? E deixou um pouco o lado econômico de lado. Já o governo atual, ele já está olhando assim um pouco nesse sentido que nós não temos muito o que ganhar em termos econômicos, né, no Mercosul. Então, já está olhando, vamos dizer assim, para o outro lado, ali, né, para o outro lado do oceano, ou mesmo ali para a América do Norte. Ou seja, depende muito de como anda a questão política. Né? Dependendo desse retrato político, essas intensificações comerciais, né, elas podem avançar ou recuar. Sim. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, tem aquela questão que o senhor citou já da migração, né, da intenção deles construir um muro com o México. Isso interfere nas relações comerciais também, mas a gente viu que ele teve o déficit comercial dos Estados Unidos aumentou desde a posse do Trump para cá. Será que a saída é mesmo exaltar o nacionalismo? Pois quando você chamou a globalização, muitas empresas se relocalizaram e, por exemplo, você pega países muito bem organizados, como é o próprio Estados Unidos, às vezes você tem um certo incentivo de sair, porque você tem ali pressões sindicais, você tem a legislação social, talvez, que pressione as empresas. Aconteceu isso também no Brasil, né? A relocalização, por exemplo, de montadoras dentro do país, talvez um pouquinho em função disso também. E acaba que aconteceu isso também nos Estados Unidos, e muitas dessas empresas se relocalizaram, e muitas delas até mesmo fora dos Estados Unidos, né? Acharam outros mercados, você pode passar a produzir fora e trazer seus produtos para o consumo americano. Então, quer dizer, só que o problema é que os empregos saem, né? Os empregos passam para o outro país. Bem, o Trump veio com essa ideia de que não, nós precisamos retomar, né, esse espírito nacionalista, retomar. Só que o desenho é outro hoje, né? O desenho é outro, vamos dizer assim, o retrato industrial, ele tem sofrido alterações, né? Indústrias, por exemplo, o próprio Brasil sente isso também, indústrias que eram intensivas em mão de obra, hoje já não são mais, né? A tecnologia avançou. A indústria automobilística. A indústria automobilística, né? Que, poxa, né? Fazia prefeitos, fazia governadores, né? Os seus sindicatos, hoje já não é mais bem assim. Né? Então, hoje você já tem, inclusive, né? o ABCD,
ali em São Paulo, hoje, você vê que hoje Bahia... Os estaleiros também já tiveram um auge, né? Entendeu? Quer dizer, mudou 80, tudo, 90. esse retrato mudou. E mudou também para... Né? Hoje você pode fazer o carro daqui, né? A própria decisão agora recente aí da Ford, você pode fazer, não, eu vou fazer um carro aqui, outro eu faço no México, outro eu faço na Argentina, e eu faço o transporte desses veículos de acordo, né, com os meus interesses de consumo e também de produção. Essa facilidade do que a gente pode chamar de nova revolução industrial, ou da tecnologia em geral, da comunicação, com a internet também, elas contribuem para os dois lados, tanto para o lado de erguer fronteiras e protecionismo, quanto para o lado da globalização, ou elas ajudam mais? Pois eu acho que esse que está sendo o grande desafio aí para os próximos anos, é você absorver todo esse avanço tecnológico, essas questões de redução de emprego, o emprego especializado, né, ele está ganhando mais espaço. Hoje você não precisa, vamos dizer assim, a questão presencial, hoje ela, né, como a gente está colocando a internet, hoje ela ocupa o seu espaço, né, a robótica hoje ela avança dentro dos parques industriais. Isso é um desafio e, ao mesmo tempo, você tem uma sociedade. Então, por isso que eu falo, a questão política hoje, ela analisa isso e ela tem suas tendências, né? Tipo assim, não, eu vou dar muita força para o social. E aí acaba que o que seria dizer hoje dar força para o social? É um protecionismo, você tentar proteger o seu parque industrial, né, por mais perda de competitividade que ele esteja tendo em relação a outros países, você vai tentar proteger ao máximo. A questão é se isso se isso vai levar a ganhos. Teoricamente, a gente sabe que não. O protecionismo acaba que ele se fecha e acaba que ele faz encarecer para dentro da sociedade aqueles produtos que você está protegendo e acaba que você não traz. Né? Vamos dizer assim, os novos produtos que tem aí pelo mundo afora, você não traz para o seu país, acaba que o seu bem-estar cai. Teoricamente, a gente sabe disso, mas a gente precisa ver isso na prática. A gente já viveu isso no Brasil até nos anos 80. Já vivemos isso, né? Já vivemos isso, esse protecionismo excessivo, né? O Estado definir o que você vai consumir. Poxa, você trabalhou o mês todo, você não pode definir o que você quer consumir. Eu quero consumir esse produto americano, esse produto canadense, esse produto chinês. Não pode. Você tem que consumir o produto nacional. A gente já teve essa experiência lá atrás. Não foi muito boa, porque acaba que a gente viu o resultado que deu, né? Acaba que a gente não teve uma indústria, a gente não conseguiu montar uma produção competitiva, uma indústria competitiva para fazer frente a essas produções internacionais. Eu quero andar num carro, mas por que eu tenho que andar num carro nacional se eu posso andar num carro internacional? Bem, se vem ali um protecionismo, acaba que você é forçado a andar no nacional. Bem, se você é um japonês, ótimo que você vai andar no carro nacional, está entre os melhores do mundo. Né? Agora, se você talvez não esteja num país com esse nível de competitividade, acaba que o seu bem-estar cai. O senhor vê, então, como perspectiva para o mundo, ainda os blocos econômicos, que pela nossa realidade atual, ainda é o caminho? Pois é, teoricamente os blocos econômicos, qual que é a ideia do bloco econômico? É justamente o grupo se fortalecer para fazer frente aos demais países, se tornarem competitivos frente aos demais. O problema é que isso, até mesmo na União Europeia, acaba que não foi bem isso que aconteceu. Acaba que você se juntou para se proteger do mundo, né, e fazer comércio entre vocês. Se você pegar os dados, você vai ver que todos os países que montaram blocos, o fluxo de comércio entre esses países cresce. Agora, o fluxo de comércio desse bloco com os demais, não. Sim. Quer dizer, então, não é bem esse o objetivo. Então, isso é que a União, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio condena. Né? Ou seja, você se unir para se proteger dos demais. Não é bem esse o objetivo. Então, acaba sendo só uma expansão do protecionismo. Do protecionismo. Você uma região maior. Proteger em bloco. É claro que você é mais forte, o bloco fica mais forte, a proteção fica melhor. Porém, para o fluxo de comércio internacional, isso não é bom. E isso foi, vamos dizer assim, foi o que esses blocos comerciais, de uma maneira geral, né, trouxe. Claro que trouxeram muitos benefícios, mas, né, trouxe muito essa questão do protecionismo. Bem, hoje a gente tem um emaranhado, né? Hoje todo país é protecionista e todo país quer que o outro seja liberal. Ou seja, todo mundo quer que o outro país abra para entrar seus produtos, mas ninguém quer abrir a sua fronteira para a entrada de produtos internacionais. Essa é uma discussão que está aí na mesa e que eu acho que são os desafios aí nos nossos próximos anos. O senhor falou há pouco das ideologias políticas, mais social, mais economia, e tem uma briga de conceitos, de palavras, que é a globalização, que é o que todo mundo falava até há pouco tempo, e o globalismo,
O senhor vê a diferença entre globalização e globalismo? Tem gente que critica hoje, os críticos da globalização usam, isso não é globalização, isso é globalismo. Existe porque realmente a globalização, ela tem todos os seus aspectos positivos. O Brasil se beneficiou muito disso, né? Se a gente pegar aí nos últimos 10, 15 anos, a economia navegou muito forte em função dessa globalização. Hoje, né, a gente é muito mais, vamos dizer assim, muito mais visto, né, pelo mundo. Então, nossos produtos, a gente é forte, competitivo, né, em várias commodities. Então, nossos produtos são muito bem colocados, né? Agora, é claro também que, né, você tem outros pontos ali que você precisa olhar para dentro da sua sociedade. Sim. E aí essas questões sociais normalmente trazem algum tipo de protecionismo. A indústria brasileira, ela gosta disso, né? Ela tem um protecionismo muito forte, ela tem normalmente um Estado, um governo ali sempre ao seu lado, tá certo? Mas isso aí é que esse governo, por exemplo, está trazendo em questão, né? Se realmente vale a pena a gente ficar colocando muito dinheiro que poderia estar no social, a gente colocar isso na indústria. Claro que respinga no social, mas será que vale a pena ou não? Essas questões a gente precisa responder nos próximos meses e anos. Tá certo. Professor, muito obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar podendo, né, dialogar sobre esse tema. Agora que possamos contar com a sua presença novamente em outros programas. Sempre à disposição aí de vocês. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então visitar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para 0800 61 22 11. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.